Fala galera, seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso novo projeto chamado BlindaCast. Qual a proposta desse podcast, Henrique? BlindaCast? Pessoal, é o seguinte, o BlindaCast ele é um formato inovador de podcast, né? Um podcast, deu pra ver, né? A gente tá num carro, é um podcast itinerante, no qual a gente vai convidar algumas pessoas para falar sobre vida, sobre negócios, enfim, para bater papo e estando, obviamente, no carro blindado, né? Sim. É isso aí, né, Ju? Então é um bate-papo para conhecer um pouco mais da sua história. Sim. Com total segurança no dia a dia. E assim, né? logo de bate-pronto aí, deixaram o melhor piloto, né? Porque é o que vai conseguir se comunicar. A E rodar ao mesmo tempo. Então, assim, é importante salientar isso daí também. A controvérsia, nós vamos lá. A ideia nossa é trazer essa emoção para quem está assistindo. É assim, né? Acho que o grande ponto, acho que do BlindaCast é justamente pegar o cotidiano, o dia a dia, o trânsito. Porque assim, a gente sabe que em São Paulo, a maioria das pessoas passam muito tempo no trânsito. E por que não trazer esse sentimento, né? Porque os melhores papos, os melhores bate-papos em si, às vezes estão ali dentro de um carro, né? Então trazer vocês também para vocês conhecerem um pouco aí dos nossos amigos, dos nossos parceiros, que a gente vai trazer no BlindaCast. Esse é o nosso piloto, né? Conhecer um pouco da história dos fundadores da Máxima, da nossa amizade, da nossa trajetória até aqui. Como tudo começou, né? Exatamente. E também é legal, né? Como o Juliano disse. Os grandes bate-papos acontecem dentro de um carro, ainda mais em São Paulo ou grandes metrópoles que o trânsito é absurdo. Então tem tempo para conversar, tem tempo para conhecer as pessoas. Eu acho que isso vai ser bem legal também. E o mais interessante, seguro. Né, que é importante, né? Então a gente está dentro de um carro blindado, uma blindagem nível 3A, né? A gente vai falar mais da blindagem, o foco aqui é ter o bate-papo, né? Sim, então, isso aí. Conhecer o pessoal. Então eu vou atuar aqui juntamente, fazendo as perguntas para o Juliano. Comentar, Ju, conta um pouquinho da sua história para quem não conhece. Hoje, pessoal, só para fazer um contexto, tá? Nós três somos sócios da Máxima Blindados. A gente vem criando bastante vídeo no YouTube, né? No Instagram também. Foi um desafio para todos nós, né? Que eu particularmente nem tinha Instagram. Henrique tinha quantos seguidores? Não, Henrique? 100. No máximo. Juliano era o mais que mais tinha seguidores. Não, né? acho que era o Henrique. Era o Henrique? Eu O acho Henrique que era o mais famoso. Eu acho que o mais famoso dentro de uma bolha de 100 pessoas. E nós três ali rascunhando, criando um plano de negócio para nossa empresa. Falou, cara, a Máxima vai ser a mais conhecida do Brasil. Nosso Instagram vai ser o mais estourado. Aí como faz isso? Aí a gente Sem perguntou, saber tá, nem onde e quanto começa. você tem? Eu não tenho nenhum, nem tenho Instagram. Pegou o perfil de cada um e falou, bom, a gente quer ser o mais conhecido das redes sociais, como? Se a gente Como? Se nem a gente aparecia, né? Exatamente. Então pra gente já foi um início bem difícil. Sim. Quebrar essas crenças que a gente tinha de criação de conteúdo, né? Então hoje é mais um projeto dentro do nosso canal do YouTube, que já alcançamos mais de 1 milhão de visualização. E esse é um formato diferente, com o objetivo de conhecer mais a história do Juliano, mais a história do Henrique, mais a minha história, porque em breve vai ter convidados, né? Então vamos começar aqui com o Juliano, né? Ju, conta um pouquinho mais da sua história, como você nos conheceu, se caso quiser contar, se for parte importante para você. Não se emociona. Não se por emociona, favor. você está dirigindo. Eu acho que é o plot da vida, né? A nossa aproximação. A gente se conheceu há muito tempo atrás, né? Não era tanto assim antigamente, mas agora tá passando tempo, né? Ficando velhinho, né? Tá ficando velhinho, o Henrique aí já beirando seus 45 anos de idade. Eu agora tô fazendo 28. Sim, isso é verdade. Flor da pele. Flor da idade. Flor da juventude. Mas assim, a gente se conhece há muito tempo e a nossa história vem do colégio, né? A gente se conheceu ali por volta da terceira série. Nos aproximamos por alguma obra do destino, né? A gente com famílias muito similares, famílias mais humildes. A gente se conheceu num colégio. Histórias parecidas. Num colégio adventista, um colégio particular, né? Que tinha ali uma... Aí tá, você era boy, você tinha dinheiro pra estar na escola particular. É o que todo mundo falava. Então, né? mas é o que todo mundo pensa, né? Mas os três bolsistas... A história não é bem 100%. assim. Os três bolsistas se aproximaram, né? Porque, querendo ou não, os iguais se aproximam. E aí a gente fortaleceu uma amizade muito, muito duradoura.
né? Que hoje em dia a gente já vê já que não é tão legal Lá na assim. terceira série. Lá na É, terceira, às na vezes bate terceira um série. arrependimento, né, de ter Bate me um aproximado pouquinho. deles, Só, mas... seus pais fizeram um esforço então para você entrar num colégio particular. Sim, sim. Que eles Assim focavam como- muito em assim- educação, provavelmente. Eles Assim queriam como o que- Henrique, assim como você, fizeram um esforço. Sim, A gente acabou se aproximando, acabou tendo esse link de amizade forte que, né, trazem frutos até hoje, né? E aí disso daí, de lá pra cá, a gente sempre teve um sonho, né, que bateu muito forte no nosso coração, que era de fazer alguma coisa junto, isso desde a época de infância. E a vida foi rolando, a gente foi tomando caminhos diversos, mas nunca deixamos de estar juntos, né? Sim. Todo final de semana, todo dia a gente se ligava, se falava, mesmo depois da escola ter acabado. A escola acabou não, né? O nosso curso ter acabado. Fato curioso, né? Eu lembro quando a gente andava de bike, andava de mobilete junto. Foi enquadrado pelo exército, né? A gente foi enquadrado pelo exército, hoje em dia vira e mexe também enquadrado pelo exército. É verdade, né? O exército continua perseguindo. Continua enquadrando a Mas gente. graças a Deus não presente. tem nenhuma pendência, então É, tá Nunca tudo certo. tivemos, né? Nem da época do... Desde a época da mobilete. mobilete, né? A abordagem é normal, você não pode ter problema, Porque né? andar de mobilete nunca foi uma contravenção, tá? Eu acho que o seu Isso que é primeiro importante. emprego foi junto também, com a gente. A gente trabalhou junto no primeiro emprego, né? No escritório dos meus pais. Foi o nosso primeiro... Mas o Ju foi pra blindadora, né, Ju? Você começou a trabalhar depois com outros blindagens. É, porque né? aí essa parte aí de trabalhar junto, você pode falar na tua história. Isso. Porque você não vai Quero querer... conhecer mais de tá, você. Não, você tá contando minha história. Ele vai Felipe- começar- vai Felipe começar- tá, Não, eu tô querendo Felipe que tá você- sendo... É porque você já ia Imagina chegar só. na máxima. Eu quero saber mais detalhes de você. Imagina só, Não, você eu tô falar da brincando, história do pessoal. escritório, eu vou falar Eu também da quero que o história. público É. entenda. Eu quero que o público entenda a história do Ju. Antes de chegar na máxima. Tipo, eu sempre trabalhei muito com carro em si, né? Eu sempre gostei muito de carro. E aí eu trabalhei com o Fê na época e, cara, foi um desastre, porque eu pra parte de administrativa em si, eu sou uma negação. O meu negócio é tato ali com a produção mesmo em si, né? Fazer ali junto com o povo. Então hoje eu me encontrei na minha profissão, né? Mas na época, o Felipe sabe disso, o tanto de prejuízo que eu dei lá no escritório da mãe dele. Porque Não, o Felipe trabalhava bem, era um excelente profissional. É que a gente tinha amizades. E a gente tinha 14 anos, então Sim, dá, sim. dá pra relevar. Mas aí você foi pra Tinha blindagem, 14 né? anos. Aí você foi pra Isso. blindagem. Aí eu fui porque assim, a blindagem é minha família, praticamente, né, uma boa parte dela, trabalhou com blindagem desde 96, então é muito tempo. Então meu pai, meus tios, uma porrada de amigos da família trabalhavam nesse ramo de blindagem na parte produtiva. Tá. E acabou que assim, eu não queria muito fazer parte disso, mas acabei ali aceitando ali uma proposta de um tio meu para ser ajudante, comecei a trabalhar. E por conta até de ter uma visão muito mais, vou colocar assim, empreendedora talvez, dentro da blindagem eu comecei a escalar dentro do Então você perfil. começou na fábrica. Comecei ali, na chão de fábrica, ajudante. Como ajudante. Como ajudante, passei por todos os setores da blindagem, conheço de cabo a rabo todos os setores. E depois ali eu comecei a ver algumas falhas na empresa onde eu estava, que poderiam ser melhores até para atendimento do cliente, para otimizar o processo. E eu comecei a tentar fazer, dentro da empresa onde eu trabalhava como ajudante, algo diferente para melhorar a atuação. E dentro disso eu consegui trazer um benefício para a empresa. Comecei a ser enxergado e ali eu comecei a desenvolver um serviço ali de certa forma de pós-venda. Eu fazia fotografias, tirava, fazia um slidebook ali para enviar para o cliente saber o processo que o carro dele estava. E isso, as proprietárias na época da empresa gostaram muito e começaram a pedir para que eu fizesse isso com mais frequência. E ali eu comecei a ter mais evidência, acabei, né, crescendo, queria me tornar um pouco mais eficiente para a empresa, até para o cliente, para trazer mais resultado. A empresa acabou pagando um curso para mim, na área ali de qualidade e também depois, posteriormente, na área de administração, para que eu pudesse realmente crescer. Fiz um TCC com base em pós-venda. Depois esse TCC virou um padrão na empresa. Eu mandei para eles Um case, sucesso, né? Um case. Aí a empresa acabou pegando uma segunda unidade, uma filial, para poder colocar esse meu projeto. Então, Legal, assim, cara, que legal. acabou que eu trabalhei bastante tempo nessa área e consegui me desenvolver muito.
né? Até pela força de vontade, né? Vim de A baixo, ambição vim que do você nada. tinha, né, Ju? Exatamente. Você então não vem de uma família rica, né? Não. Pra quem não pelo te contrário. conhece, você vem Pelo de uma contrário. família mais simples, Sim. humilde, né? Pelo E sempre contrário. teve a ambição de ajudar os pais ali, né? Sim, e assim, a gente sempre teve esse negócio muito forte no nosso coração, falo pro nós três, né? Sim. De realmente fazer a diferença, assim, na sociedade, da forma que a gente podia, né? A gente tem esse que a mais, né? Uhum. E depois de um tempo a gente entendeu que era esse feeling empreendedor, né? E Perfeito, hoje então fica muito mais latente, né? Pra gente, assim, hoje conhecendo já a trajetória da Máxima. Mas independente de qualquer coisa, voltando, eu consegui ter esse espaço na empresa e, de certa forma, empreender dentro de uma empresa que já existia. Mas então você já saiu ali do processo de produção e o pessoal te promoveu para a área de escritório. Então ali você já tinha migrado ou não? Na verdade não, na verdade eu trabalhava na empresa, trabalhava fazendo ali, cuidando do pós-venda, cuidando da parte de assistência, mas eu entendi que dentro da empresa existia um gargalo. E eu fiz um projeto para que eu pudesse ter uma Sim. equipe Tá. para cuidar da parte de assistência técnica e não lesar a parte de blindagem, porque eram dois setores e acabava que os dois faziam a mesma coisa. Então você virou um supervisor ali, um coordenador da Isso, produção. exatamente. Só que aí eu tá. pedi para que a empresa me fornecesse uma estrutura empresarial mesmo, Tá. no caso funcionários, para que eu pudesse coordenar a parte de assistência técnica e ter uma receita daquilo ali e tirar e separar da parte de blindagem. E aí seriam meio que como se realmente fosse dois CNPJs ali dentro da mesma empresa, cuidando de áreas distintas que traziam um recurso para a empresa. Porque até então eu estava tendo prejuízo, porque eu tinha, toda vez que tinha assistência técnica, eu tinha que tirar da produção de blindagem para poder fazer o serviço. legal. E Isso é acabava bacana. que eu tinha, vamos colocar ali, atraso na parte de blindagem, eu tinha um monte de coisa. Então eu fiz todo esse case para separar e começar a ter receita e realmente calcular essa receita. Legal, entendeu? cara. Você dividiu a operação entre Exatamente. blindagem e a parte de assistência. assistência técnica e manutenção. Exatamente, Legal, exatamente. legal, cara. E aí a assistência técnica começou a correr, depois aí de um tempo acabaram pegando um galpão só para assistência técnica. Aí foi Começou a crescer a empresa com esse modelo. Exatamente. Esse modelo de assistência técnica começou a se mostrar algo rentável. E aí, separando ela da blindagem, muitas vezes que a blindagem não vendia o que realmente precisava vender, a assistência técnica cobria. Então, virou realmente um case de Perfeito. sucesso. Perfeito. Entendeu? E aí, depois de um tempo, acabou que ficou meio que saturado, sabe? Ficou muito peso. Para mim, que não era sócio da empresa, era um funcionário, e acabava tendo ações como sócio, muita cobrança, erros, responsabilidades. Eu acabei tendo que assumir erros provenientes de decisões dos proprietários. Então, ficou muito cansativo para mim, muito pesado. E eu tive meio que um início de burnout mesmo na época da empresa, né? Aí eu acabei pedindo pra sair, não aguentei. Conta antes de chegar, porque como eu conheço, a gente conversava muito na época, eu Sim. lembro das dores que você passava no momento. Conta pra quem não entende, né, não conhece nada de processo de blindagem, tá seguindo a gente aqui, as dores que você tinha, esses problemas, essas responsabilidades, essas cobranças que os clientes tinham, era exatamente o quê? Na blindagem, por que ficou tanta pressão dentro de você e o que estava acontecendo na época que você ficou indignado? Muito bom, Fê, muito bom a colocação, porque às vezes a gente vai Falando, não, resumindo, né? sim, exatamente. É assim, cara, como toda empresa, né? Existem pagamentos, existem fornecedores, existem funcionários, colaboradores, tudo é uma engrenagem, tudo precisa estar funcionando de uma forma como um relógio. E muitas vezes a blindagem, por ter números altos e mostrar ali um mundo glamourizado de carros muito... muitas vezes os donos, os proprietários acabam se perdendo em números. Então, Entendeu? faturamento muito alto, entrou dinheiro no caixa, o dono vai lá, compra Faturamento, apartamento, casa. faturamento alto, mas margem não tão alta assim. Sim. Então tudo isso tem que ser calculado de uma forma que ficasse equilibrado. E muitas vezes os proprietários não tinham essa capacidade. E aí acabavam atrasando o pagamento de funcionário, de colaborador, de fornecedor. Aí às vezes as peças não chegavam e clientes cobrando. E tudo isso ficava dentro de um bolo onde os proprietários acabavam lavando as mãos
e acabava sobrando para quem se responsabilizava, que na época era eu. E Então, aquela história que você me contou, foi uma Mercedes que cortaram tudo, o painel, que o pessoal não tava mais nem aí, não tava mais se importando. tipo assim, na verdade assim, os proprietários eles meio que... Largaram mão. Tipo assim, largaram um pouco de mão, porque assim, quando você vira uma bola de neve, tem dois caminhos. Ou você acaba arregaçando as mangas e tentando colocar a casa em ordem, ou você larga a mão e deixa na mão dos funcionários. E aí a empresa vai girar na mão de quem tem muito pouco a perder. Porque assim, os colaboradores, quando você não tem uma cultura muito bem definida do que você quer e onde você quer chegar, o colaborador ele vai fazer do jeito dele. E do jeito dele é o jeito mais prático, é o jeito mais fácil. E a blindagem é artesanal. É assim, pessoal, é algo que a gente sempre bate muito hoje, principalmente na Máxima, que é cultura. O serviço de blindagem é artesanal. Eu vou desmontar o teu carro, eu vou adaptar todo um aparato ali de segurança no teu carro. Então isso, ele vai o quê? Ele vai exigir que eu faça retrabalhos em forrações, em colunas, em acabamentos de teto. Tudo isso vai ter que ser readaptado de uma forma que fique 100% e fique duradouro. Não posso montar isso daqui a 2, 3 meses tá tudo soltando. Não, precisa ser algo calculado, precisa ter uma equipe ali de engenharia, precisa ter um serviço muito bem estruturado. Um acompanhamento. Eu lembro que você me contou desse caso que era um Alcântara, uma Mercedes, era uma C63, na época. Era um carro super... Na época, até hoje, né? É um carro... Continua sendo icônico. É um carro icônico, é um carro que a Mercedes ali colocava ali dentro do perfil desse carro, o que há de melhor na Mercedes. É a linha AMG. É uma linha dentro da Mercedes, que é uma linha premium. Uma linha esportiva, mas premium. Então toda a parte de acabamento do painel era em Alcântara. Alcântara é um dos materiais mais nobres que tem do couro. Então, assim, tudo era muito bem trabalhado. O que acontecia? Os funcionários caíam na mão do funcionário, eles pegavam e cortavam. Cortavam de qualquer jeito, colocavam o vidro lá e... Só Deus sabe o quanto vai ter de duração aquilo, aquela Alcântara ali, quanto tempo que ela vai permanecer daquele jeito, até começar a soltar. Então assim, é um negócio que realmente não tem uma... Os detalhes não importavam, porque era uma linha de produção, tem que entregar, faz aí de qualquer jeito. A estética era talvez o ponto menos importante. Na blindagem a gente tem um amigo nosso, um parceiro, né? Que o slogan dele é que os detalhes fazem toda a diferença. E na blindagem faz assim, eu acho que é até mais, né, do que qualquer outra coisa, porque os detalhes vão... Aí tem que falar, né? Dirceu Maglione aí é o nosso grande amigo. Ele parafraseou a máxima, né? Porque está lá no nosso painel. Os detalhes faz. O seu Maglione, seu Dirceu. Mas manda aí. O Dirceuzão pegou a nossa inspiração da máxima. É porque eu tava com ele ontem. A gente se inspira nele e ele inspira na gente. Deu match. Sinergia do serviço. Pra quem não sabe, Dirceu aí é o nosso marceneiro oficial. Sim. Premium, acabamento perfeito, então bate muito com o nosso princípio também, né? Do artesanal. E aí depois de tanto tomar porrada, né, como eu comentei aqui através dessa minha trajetória, chegou uma hora que estafou, assim, eu não tava mais aguentando, assim, tanta cobrança, e eu tava meio que insatisfeito com o setor de blindagem, em geral. E o setor de blindagem tipo, você acaba linkando, né, uma coisa a outra. Eu tava realmente pensando que o meu problema era com blindagem, não era. Meu problema era com má administração, era com a equipe desmotivada, com um processo defasado. O seu problema era com a cultura que era empregada. Exatamente. E para você ver como a cultura ela é fundamental para um andamento de uma empresa, né? Então, assim, eu tava desmotivado e eu acabei abandonando. E assim, conversando com os meninos sempre conversando, eles também, no processo onde eles também estavam desmotivados igual eu, mas dentro do perfil de cada um. E aí meio que uniu a gente vai chegar então de comer. Então a gente vai chegar no momento que nós três sentamos ali e decidimos esse projeto, né? Então... Mas aí foi um negócio legal, porque assim, a gente ficou um tempo ainda conversando, porque eu fui muito reticente em relação à abertura da blindagem. Porque eu não queria trabalhar com blindagem. Você não sabia que o problema não era a blindagem. Exatamente. Então... Eu não queria mais. Só que, como eu sempre fiz um trabalho, modéstia à parte, sempre fiz um trabalho me doando muito, então sempre um trabalho que
beirava ali eu tentava, né, chegar o mais perfeito possível. Então, eu acabei fidelizando muitos clientes. Então, mesmo depois que eu me afastei, eu quis tirar vamos colocar um período sabático para entender o que eu precisava fazer na minha profissão. Eu queria saber onde eu ia me colocar no mercado de trabalho e os clientes me ligavam. Aí, poxa, Leandro, onde é que você tá? Eu falei, cara, eu não tô mais trabalhando com blindagem. Tá, mas indica, porque eu quero que você ajuste meu carro, eu quero que você né, me dê essa força. Né, cara? É Eu ia confiança. falar essa palavra, confiança. Exatamente. Porque você deixa de conquistou ser... a confiança deles. Você né? deixa de ser o prestador dele, você vira a pessoa de confiança dele, né? Então guarda isso aí, galera, que a gente vai mostrar, vai falar pra vocês quando a gente decidiu ao máximo. Você vai querer falar mais alguma coisa, Ju? Contar um pouquinho mais, compartilhar? E aí, tipo assim, eu só, pra finalizar assim, eu passei esse tempo todo, mas mesmo assim ajudando meus clientes. E aí a gente sempre conversando, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E sempre nessa mesma toada. Os clientes me ligando de um lado e eu querendo sair desses clientes. E na verdade não abandonava porque também eu acho complicado, né? Eu criei essa confiança dos clientes e não poderia abandoná-los. Romper isso, né? Romper isso era inadmissível na minha consciência, né? Mas eu me senti ainda assim, eu me senti um pouco mal, porque assim, eu tava dando todo o suporte para esses clientes e ao mesmo tempo não era eu que realmente assim, eu acompanhava, mas não era, sabe, não era a minha mão ali, não era a minha entrega. Eu tava ali ajudando o cliente de toda forma, né? Mas não era... Celular, pessoal, a gente tá a caminho aqui. Mas de qualquer forma, assim, o pessoal agora vai contar, acho que as nossas histórias vão começar a linkar, né? começar a se alinhar, Onde elas encaixam, Vamos né? se conectar. Onde as histórias conectam. Bom, galera, então o Ju contou aqui a parte da história dele. A gente vai fazer, né, uma junção das três histórias. Vocês vão entender quando as histórias entender um pouquinho da se máxima. conectam pra máxima, né? Vamos lá, Henrique, conta um pouquinho da sua história desde o início, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Eu lembro. Segundo o Henrique, ele falou que ele lembra, né? Ele fica fazendo essas regressões. É bem pouco, mas eu lembro. Então, pessoal, vamos lá, né? Como que começou tudo isso? Como o Juliano já passou, né? A gente se conhece desde a época de colégio e nossas histórias são bem parecidas por conta do nosso âmbito familiar, nossa estrutura familiar. Então, passamos ali e sempre tivemos amizade, né, na época de colégio. Claro, não era tão próximo no início, né? A gente foi se conhecendo. O Felipe e a gente disputava pipa na rua. Verdade. A gente morava próximo, né? Você conheceu o Juliano na primeira série, né? Não, acho que não lembro. Foi na primeira. Eu entrei, pessoal. Não, acho que não. Era a terceira. Era a terceira terceira série. Terceira série. Acho que nós três nos conhecemos na terceira série. Eu tava lá já, né? Quando vocês chegaram. Você começou na primeira série lá, Ju? Na terceira. Na terceira. Então quando vocês entraram, eu já tava lá. Que eu tava desde a primeira série. Então a gente acabou se conhecendo basicamente no mesmo tempo, né? É porque na primeira série o Henrique repetiu 4 vezes. 5. Mentira. Então, o Juliano a gente conhecia da época de escola, o Felipe, além da escola, a gente tinha proximidade, a gente morava próximo um do outro, né? Então, na nossa casa era engraçado, né? Porque ele morava num bairro que ficava numa área aqui um pouco abaixo da minha, né? Eu ficava, tipo, ele ficava no pé do morro e ficava no alto do morro. Uma rua acima, né? E aí a gente tinha esse intervalo aí que era a vegetação e tudo mais, que a gente disputava a pipa naquela área. A pipa caía no meio dali, pô, corre lá pegar. Quem pegava primeiro levava o pipa. E a gente sempre tinha essa disputa aí. Mas isso também ajudou a aproximar um pouco mais, né? E assim foi, a gente jogava bola junto, treinava, né, na época do CRB lá, jogava bola junto. Os três, né? Então, a gente meu parceiro de zaga. Eu usava óculos, gente, isso é interessante. Eu usava 7 graus de miopia. Agora imagina um zagueiro assim. E eu era pequenininho, hoje eu sou o mais alto deles. Mas eu era bem pequenininho. Eu dei um estirão com os 16 anos. Só que aí ficava eu e o Henrique, a gente ficava conversando lá. Tinha o nosso amigo Soneca no gol. Aí ficava nós três conversando e o Felipe correndo pra cima e pra baixo, parecia um maluco. E a gente já tinha essa conexão toda. E a gente foi levando, né, na época de colégio e tudo mais, aquela coisa de criança, adolescente ali e tal. E que aí começou a tomar um rumo um pouco diferente. Já começou as histórias que começam a se desvincular até então, né? E aí, o primeiro trabalho que eu tive, como o Felipe já disse, foi no escritório também da família dele, né, de contabilidade. Então, foi um período muito bom, a gente aprendeu muita coisa ali. Primeiro trabalho formal, né? Para falar antes disso, eu trabalhava com meu pai. Meu pai sempre teve a indústria de plástico, né? Então, trabalhei com ele algumas vezes, em algumas rotinas ali também.
Enfim, trabalhei no escritório um tempo e depois de uns 2 anos, eu acho, trabalhando no escritório, algo assim, 2, 3 anos, eu saí para o mercado de trabalho fora de Guarulhos, né? Mas compartilha pra galera que desde muito cedo você sempre quis comprar as coisas, sempre foi um cara também que guardava dinheiro, né? Eu sempre tive Você tinha uma família rica, pra quem não te conhece, você era uma pessoa simples. Um menino assim, né, esteticamente loirinho. Tem tudo pra ter dinheiro, né? Quem fala que ele morava no morro, ele morava em cima, a mão sem calo. Então, canela limpa, né? Você vê assim, limpa. Quem vê a estética imagina o quê? Não é essa situação toda, mas não é. A gente veio de família humilde, né? Pai e mãe trabalhando direto para poder sustentar a gente, tentando dar o melhor, né, possível, pagar colégio particular, embora bolsistas, né? A gente tinha também pagava mensalidadezinha ali, então era uma luta para nossos pais. E com a minha história não foi diferente, né? E minha mãe pagava também para dois filhos, né? No caso do Juliano também, do Felipe um pouco pior, que eram para 3. Então, a situação sempre um pouco difícil assim, mas desde sempre aprendi com meus pais a questão da gestão do dinheiro. Acho que isso é muito importante, foi tocando nesse assunto. Eu sempre que tinha algum dinheirinho ali, pouca coisa e tal, eu tinha aquela questão de poupar, de guardar para ter na frente. Então, sempre que eu queria comprar alguma coisa, alguém da família precisava, mesmo criancinha ali, eles recorriam a mim. Falavam, o Henrique tem um dinheirinho guardado? E eu tinha uma aspira com travesseiro, né? Sabe que eu falo isso, pessoal? Porque a gente tinha o quê? 15, 14 anos, a gente comprando skate, rolemã, o Henrique já tava de carro, né? Não era bem com 14, 15, mas era um pouquinho mais pra frente. Ele sempre foi um cara bem à frente nesse sentido, porque o pai sempre gostou de carro também, meu pai assim, trabalha com carro, né? Hoje é quase que um hobby dele, né? Que não é o trabalho dele. Mas meu pai trabalha hoje com carro. Hoje tá milionário, né? Hoje ele tá dera, milionário. Dando um golpezinho ali, um golpe aqui. Brincadeira. Bita considero meu pai também. Mas assim, vivi nesse meio trabalhando com carro, então sou apaixonado, né? Acho que não é chovendo molhado, eu gosto muito disso e acabei vivendo um pouco ali. Meu pai sempre negociando o carro, muitas vezes na feira do AMB. Para quem não conhece, aí o AMB era o centro de venda automotiva, talvez, de São Paulo, né? Maior, talvez, né? Bem provavelmente o maior feira livre de automóvel. Então, todo domingo ali com meu pai, 6 da manhã já para vender um carrinho aqui, outro ali. E peguei muito esse tato de negociação com ele, de aprender a comprar, vender, avaliar. O comercial, então, também desde tem muito disso. Base. A gente fala, né? Aprender a vender, todo mundo é capaz de aprender a vender, né? Todo mundo tá vendendo o tempo todo, né? Todo mundo tá vendendo. E você vê isso desde pequeno, você acaba acostumando também com esse ambiente. Você fala, putz, isso aqui é o natural, né? E fui levando dessa forma, fui aprendendo a gostar de carro, aprender um pouco mais sobre carro, mecânica, enfim. E foi levando dessa forma. Do ponto que eu saí do escritório, eu fui para o mercado de trabalho convencional e fui aprender que a vida não é tão, não é esse morango que a gente pensa, né? Então, atravessava a cidade, pegava condução, acho que eles lembram da época, né? Pegava 3, 4 conduções para chegar no trabalho, e sempre com aquela questão de compromisso, comprometimento com o negócio, porque por mais que eu não tinha o meu negócio até então, mas eu sabia que aquilo ali alimentava muita gente. Então, quanto mais eu me esforçasse para aquilo dar certo, eu teria a minha vaga garantida por mais tempo. Então, eu poderia ter as minhas coisinhas por mais tempo, né? Então, eu sempre fui levando dessa forma. Fui me dedicando ao máximo e aprendendo, né? Sempre entreguei o meu melhor para as empresas e, consequentemente, absorvi o que tinha de melhor para mim também. Então, trabalhei um tempo na área de benefício nessa época, né? Então, fazia a compra de vale transporte, gestão de carteira e fui aprendendo um pouquinho a área administrativa. Você trabalhou com tudo praticamente, né? Cara, isso que é engraçado, né? Se foi mascate, já foi... Tudo, camelô, já foi... Se você pegar a minha história, trabalhei praticamente com tudo, né? Em muitos lugares também. Então, cada experiência a gente vai pegando um pouquinho, né? Falo, cara, isso aqui é legal, isso aqui foi bacana, isso aqui não é tão legal, aprendi que essa gestão aqui não era tão eficiente. A gente foi absorvendo e fiquei um tempo nessa empresa trabalhando na parte de benefício. Logo depois disso, eu fui de fato para a área, eu era um comprador e fui para ser vendedor.
Agora para colocar de fato a minha essência ali para o trabalho, né? Para trazer o dinheiro para casa. E foi talvez, acho que uma das mudanças até o início da máxima, talvez o meu maior desafio foi migrar, né? Sair de uma área administrativa tão exata ali, da parte de compras, que é orçamento, efetivação, pagamento. Orçamento, efetivação, pagamento, para rua, né? Para vender. Então trabalhei na rua, trabalhei com uma área de camping, pesca, trabalhei com fitness, trabalhei com bebida alcoólica, trabalhei com... Nossa, enfim, trabalhei com muita coisa diferente e tudo mais, mas sempre na venda, né? Então aprendi muita estratégia, ouvi muito não, que todo vendedor, se não ouviu não na vida, tem que voltar lá pro prézinho das vendas, né? Pra aprender, porque eu ouvi muito não. E aquela coisa, né? As abordagens no início, o medo que dava de abordar o cliente, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui fazer uma venda ali ativa, de parte de fitness, né? Eu cheguei na academia lá para vender alguma coisa lá, não lembro bem o que era, que eu tava carregando no mostruário, mas eu lembro que eu entrei até tremenda, era engraçado. Eu sentia um calafrio, aquela borboleta no estômago ali e tal, e para tentar oferecer um produto que eu tinha. Eu não sabia de técnica, estratégia, não tinha nada disso, né? Não tinha estudado isso ainda de fato. E aí era muito difícil, até o rapaz, o dono da academia, no caso, lá me ajudou bastante, me tranquilizou e me ensinou a vender. A primeira venda ali foi efetivada com ele e me ensinou a abordagem inicial, como que eu abordaria aquele público em si, que seria o público das academias. Então, a partir daí, eu segui vendendo, né? Paralelo a isso, eu também estava na faculdade, na época de faculdade, você tá começando a aprender. Cara, eu acho que essa época foi a época... Pessoal, fiz assim, ó, porque a gente tá a caminho de um evento, a gente vai ganhar uma certificação lá rapidinho. O homem tá com fome, o homem tá com fome. E eu tô morrendo de fome e eu começo a mudar o meu humor com fome. Eu até fiz assim pro motorista, falei, ó, encosta aí pra parar pra comer. Nessa época, eu acho que foi a época que eu mais enjoei de ver sua cara, não foi essa época? Não, essa ainda não. Ah, tá. Essa, eu falo da minha primeira formação, né? Minha primeira formação, eu tenho a formação em marketing e tudo mais, e aprendi, e estava bem paralelo às vendas, então comecei a aprender um pouco de estratégia na faculdade, mas a faculdade é uma escola, mas a rua é a escola de verdade, porque é totalmente diferente. Você aprende que as coisas dão tudo certo, né, na faculdade, e na vida real não é assim. Eu falei, na faculdade eles não ensinam a ouvir não. Preparar para os desafios reais do dia a dia. Você... Preparar a técnica, né? O empírico é... Isso. A parte educacional, show de bola. Mas a vida real é diferente. E aí, fui levando em paralelo ali e continuei vendendo, né, durante a minha vida aí. Depois de muito tempo, trabalhei já com parte de terraplanagem, locação de equipamento e tudo mais. E aí entra a parte que o Felipe disse que começou a enjoar de ver minha cara. Por quê? Eu entendi o mercado de trabalho, vi que a área de vendas estava um pouco difícil na questão de encontrar posições que me preencheriam, sabe? Que eu conseguisse entender o propósito daquele produto que eu estava vendendo. E comecei a estudar contabilidade, né? Ciências contábeis. E aí foi o ponto que a gente estudou junto. Depois de muitos anos do colégio. Falo pra vocês, treinava junto, depois trabalhamos junto e ir pra faculdade junto. Chegou uma hora que cansei. E fora final de semana, vamos fazer alguma coisa? A gente se via também. Tinha hora que eu falava, cara, não dá mais. Chega. Vamos manter a distância. E aí a gente fez estudou Ciências Contábeis e tudo mais, que é a minha formação, minha última formação. E voltei pro mercado de trabalho na área de Ciências Contábeis, voltando, né? Saí de vendas. Agora voltei para a área mais exata, trabalhando com a parte de auditoria, principalmente, né? Então ali eu aprendi muito, tive grandes pessoas ali do meu lado que puderam me dar uma orientação absurda. Você trabalhou na área de auditoria, né, Rick? Isso, fazia auditoria contábil, fiscal também, e financeira. Era mais contábil e financeira mesmo, cuidava da parte... Seguradora. Seguradora. Tem alguma história legal dessa época aí? Cara, que tem de história bacana. Eu trabalhava auditando algumas seguradoras muito grandes, né? Então, assim, volume financeiro absurdo, e instituições do terceiro setor também. Então, para quem conhece a Basílica lá da Nossa Senhora da Aparecida ali também, trabalhei auditando eles.
bem legal, tem muita coisa, muita bagagem legal que eu fui levando ali. E como eu disse, grandes pessoas ali do meu lado. Foi a época que você mais tomou café, né? Meu Deus do céu, cara. Foi a época que meu estômago passou de um estômago saudável para uma gastrite elevada que hoje, graças a Deus, já curei. Mas era, como o Felipe disse, né? Eu tomava 10, 12 cafés por dia ali, tranquilamente para bater um papo. Né? A auditoria tem muitos esses detalhes, né? Você acaba... É tudo muito sigiloso. Depois né? acho que é legal também a gente falar para pro nosso público aí, tipo, alguma história legal da época que a gente trabalhava que não era junto, né? Porque depois da Máxima também a gente tem uma porrada de história legal. Mas depois acho que é legal, vou pensar em alguma coisa que seja interessante. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou tentar ver se eu lembro alguma história marcante aí que eu possa falar também. Mas foi isso, né? Então eu aprendi muito questão de disciplina, questão de postura, questão de entender as posições também. A auditoria me ajudou muito, assim. E não vou mentir não, ainda hoje sinto saudade de algumas rotinas. O pessoal pensa, putz, contabilidade é chato, auditoria é chato, é muito regradinho, mas muitas vezes ainda sinto falta das rotinas ali. Às vezes dou uma lida, alguma coisa no FIPECAF da vida para poder relembrar algumas coisas daquela época também. É porque é chato, tem que ser sério, né? Não. É brincadeira. Mas a gente foi levando dessa forma e... por conta das rotinas que eu vinha enfrentando ali, eu sempre sonhei em empreender, né? Desde criança tinha aquela questão do controle financeiro. E aí era algo que tocava dentro de mim, que eu tinha que ter um negócio próprio para aplicar. Até porque seu pai era empreendedor também, né? Sim, eu tive essa raiz em casa. E assim, o meu pai tem um perfil mais empreendedor, minha mãe um perfil mais conservador. Então eu extraí um pouco de cada um ali. Mas eu, naquele momento ali... já tinha uma maturidade profissional legal, mas eu achava que faltava alguma coisa, né? Que eu precisava aplicar as coisas que eu aprendi. Acho que o Ju passou por isso também, de ver coisas no mercado de blindagem, no caso dele, que não eram corretas. No meu, algumas práticas de venda que eu achava que, infelizmente, muitas vezes, nosso setor aí, nossa área de vendas, área comercial é muito mal vista por algumas práticas, né? E eu achei que podia fazer diferente. Talvez eu não mudasse o mundo, mas eu mudasse o mundo de algumas pessoas ali. E aí eu comecei a pensar em empreender. Foi naquele momento que a gente teve uma conexão diferente novamente, pensando num negócio próprio, né? Cara, que legal, hein? Parar pra pensar assim, é claro que você fez uma boa resumida, te conheço desde pequenininho, A né? gente tenta ser mais... Eu conheci na história de Juliano, conheci na história do Henrique, é claro, eu fico tentando perguntar aqui, mas a gente conhece cada um bem de perto, assim, né? Porque a gente passou muito tempo junto. E é bem legal, né, cara? E em relação a quando a gente se encontrou, os três queriam a mesma coisa. A gente tava num momento muito parecido, Muito né? parecido. Tinha um desejo ardente de fazer algo diferente, mas ao mesmo tempo Tinha um não sabia o que propósito por era, trás, mas né? o propósito era muito igual, né? Era muito... Exato, era muito igual, a questão da transparência, confiança, algumas palavras, valores foram se identificando muito, né? Você na sua trajetória, o Ju na trajetória dele. E você na sua, E né? a minha, E aí vou contar um pouquinho. Agora né? eu vou fazer a função de co-host aqui do nosso podcast. E agora eu vou fazer umas perguntas pro Felipe. Eu vou aí, tentar pra falar um pouco transparecer um carisma aqui, porque eu tô morrendo de fome. É, eu ele- começo, vou ficando sério. Vocês vão assim, perceber, episódio a episódio, que cada um tem um perfil aí, muito engraçado. Acho que é até por isso que a gente funciona tão bem junto, né? Se complementa, Porque né? cada cara? um tem um perfil aqui, um dia um é mais bem-humorado, outro dia é mais analítico, e assim a gente vai levando. Mas Fê, fala um pouquinho aí da sua Cara, história, como eu começou. vou tentar ser. Você nasceu na Espanha, né? Sim, com certeza, né? O nariz espanhol, a É, orelha. então, os traços, né? Os traços, né? Nós dois aqui somos de descendência nordestina. Nossa E o família. Felipe também. é que é europeu, né? Africano também. Já te falei Um pouquinho de africano. Que isso, cara. Eu tô falando. Eu descobri esses dias por parte de vó, é Índia. Ele jogou e africano, meu Búzios, e aí descobriu que ele é da descendência. Mas Bom, fala aí, Fê, um pouquinho. vamos lá. Então, Onde você nasceu? Em como que breve a foi gente vai sua- parar pra almoçar, talvez tenha uma pausa aí, né? Porque a gente sim, tá é. chegando já perto do louco. nosso É esse encontro. tipo de coisa que acontece. tá vendo? Essa freada videoclip deu até baixou minha pressão. Até eu perdi a noção da minha história aqui. Mas vocês viram aí que, né? Não, eu vi, a eu vi, carreta eu vi. me fechou do nada aqui, ó. Mas fala aí, Fê, Até onde vontade você de afetar. nasceu? Como que foi a sua Vamos história? lá, eu Você sou é filho paulista. de milionário, parece? né? Não, pelo contrário. Meu pai e minha mãe, uma crise, uma pobreza. Fala aí, quando você nasceu, o que eles
eles faziam? O meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito empreendedores, né? Se casaram, se conheceram no monte de oração, são cristãos, se converteram, então eu nasci dentro de um berço evangélico, né? E os dois ali com 16, 17 anos decidiram casar e se juntar ali, né? Então todo mundo falou, meu, pra que vocês vão fazer isso? Vocês são tão novos, vocês não têm nada. Meu pai, pra você ter ideia, no casamento dele, ele pegou roupa emprestada, né? Sim. Então foi muito difícil essa fase deles, mas minha mãe sempre entendeu que o estudo daria para ela um caminho, uma vida diferente, né? Então desde muito cedo minha avó não sabe ler, não sabe escrever, né? Beijo para vocês. Então a minha avó trabalhava como empregada doméstica, minha mãe ajudando ela desde pequenininho. Minha mãe sempre falou, então o estudo vai mudar a minha vida. Aí minha mãe começou a estudar contabilidade, até que chegou o ponto que mudaram a vida dele, né? Então quando eu nasci, Rick, foi a fase bem difícil para meus pais. Foi a época que eles pagavam aluguel, não tinha dinheiro, foi despejado. Então meu pai ali na luta, ela e minha... Bom, galera, paramos aqui para almoçar. E aí, maninho, pediu o quê? Comeu uma carninha, né? Pelo jeito. Morrendo de fome já, deu pra ver aqui no podcast e a energia começa a ir embora, né? Não, cara, eu tava ficando fraco já. Você viu que eu nem fiz muitas perguntas pra você, né? Eu né? nunca vi um host que não pergunta pro entrevistado. Olha o Gil aí, Gil. Pediu o que hoje? Pediu uma tilápiazinha, um negócio mais light, né? Tô cuidando do físico agora. Bom, aí sim. Eu vou no embalo dele. Eu vou comer tilápia também. Tilápia grelhada, né, Gil? Na volta do podcast vai ver que o ânimo vai estar melhor. Não, aí você vai ver. Aí eu vou fazer pergunta pra caramba. Eu quero ver você responder, Não, agora a minha parte já foi. Já falei que eu tinha que falar. Não, vai falar de novo. Se quiser fazer pergunta, ó, agora eu vou cobrar, tá? Segue aí, galera. Galera, retornamos aqui pro nosso BlindaCast. Né, Rick? Eu e Juliana, a gente tava morrendo de fome, participamos. Paramos um pouquinho, né? Deu uma paradinha pra gente poder almoçar. E a gente tá retornando agora aí. E como a gente tava falando um pouco da nossa história, né? O Felipe tava incomodado já com a fome dele. Morrendo de fome, cara. Agora a gente retoma aí na história do Felipe, a caminhada, né? Inclusive ele falou que na parte dele eu não perguntei nada. Se quiser a gente pode até retornar. Não, eu nunca vi um host que não faz pergunta pro entrevistado. Eu tive que contar a minha história aqui, mas... Falei, cara, me perdoa, meu estômago tava virando assim, ó. E eu tô de suporte aqui, porque eu tenho que estar de olho no trânsito, mas eu tô sempre aqui. Já não dirige bem, se não prestar atenção, imagina só. Que esse cara tem curso de pilotagem ofensiva, defensiva. Mas vamos lá, Fê, vamos lá, continuar com a sua trajetória aí. Cara, vamos lá. Fala um pouquinho mais aí das suas experiências. Você falou um pouquinho da sua infância, né? Como que foi ali. Até mesmo contando um pouquinho dos seus pais, de onde você tirou a questão do empreendedorismo também, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, o meu pai e minha mãe, como eu te falei, né, de família simples e sempre empreendendo ali, né? Então, os meus pais abriram o escritório e dali de certa forma, começou a dar certo. Meu pai, ele, querendo ou não, desenvolveu muito bem essa parte de vendas, mesmo não tendo estudado essa área, né? Mas a comunicação, como você falou, né? A rua, ela vai moldando você. É a maior escola, né? É a maior escola. Então, foi passado o tempo, né? Foi aquele período que a gente tinha muita aproximação, querendo ou não, né? Na época da escola, como falei, pessoal, a educação da Adventista foi onde tive a oportunidade de conhecer não só ele, mas como outros amigos, né? Que a gente leva para a geração futura, né? A gente sempre acaba tendo esse convívio. E, cara, praticamente, então, o meu lado foi sempre o lado do empreendedorismo. Minha mãe, ela tem um escritório, montou sorveteria, ela tinha... E eu ficava nessa parte. Então, desde pequenininho, eu sempre... Ela me pedia ajuda, falou assim, filho, me ajuda a contar aqui as moedas do sorveteiro. Isso quando você não pegava os bombocados dela também? Então, quando ela montou o mercadinho, eu ficava no caixa, eu tinha por volta ali dos 10, 11 anos. As pessoas falavam, nossa, mas esse menino sabe fazer conta? Aí eu só simplesmente mostrava a calculadora pra eles, eu era aqueles orelhudinhos bem irritadinhos e comendo os bombocados do caixa. O salário dele era de bombocado, né? Meu salário era bombocado. Então assim, eu sempre cresci observando ali meus pais naquela luta, eles prosperando e sempre vendo o lado empreendedor deles, né? Então sempre tive essa vontade. Então minha mãe sempre me deixou muito perto dela em relação às decisões que ela ia tomando. Essa sorveteria ficou grande no período, né? Tinha diversos sorveteiros. Inclusive eu tive a experiência de vender sorvete na rua. Então isso que é verdade, ó. Se for pensar... Eu vendi sorvete, cara. A rua é a escola, né? Então pra você aprender a vender, você precisa ir pra rua, conhecer seu produto e conhecer seu cliente, né? Você sabe por que eu queria vender sorvete na rua? Por quê? Buzina.
Você Eu queria queria comprar ficar buzinando com aquela buzininha de, sabe, de palhaço lá. Menina que não anda não vende picolé, isso aí. É, que isso, cara. o homem, a motivação dele maior é ficar buzinando. Não, Não é um hoje campo motivacional, eu falei homem. assim, caramba, eu achava moleque, né, cara? Eu Sim. tinha 12 anos. Acho que é Então, atrativo, né? Acho que E até um adendo também, pra você ver, acho que coisa de menino mesmo. A gente tinha cada coisa, eu e o Felipe, a gente, uma época na nossa infância, a gente queria colecionar cartão de visita. foi, cara. E a gente saía pelas ruas aí de Guarulhos pedindo, indo nas lojas, inventando histórias pra verdade. poder pegar cartãozinho de visita. Sem necessidade nenhuma, não sei nem onde tá esses cartões de visita. Pegamos mais de eu 50 lembro cartões de disso aí. visita. Eu lembro disso aí. É, E, o cara, gosto do menino de andar, e né? é engraçado, né? No dia que tava vendendo sorvete, teve uma experiência, cara. Eu e meu primo, foi nós dois, minha mãe liberou porque eram dois menores, mas lá em Caraguá. A gente levando o carrinho, cara, a gente andou acho que uns 6, 7 quilômetros, por aí. Fomos até a praia, né? buzinando. Buzinando, foi buzinando o caminho inteiro. E a gente não vendeu nada, cara. Pelo contrário, a gente acabou chupando alguns picolés lá, que nem podia, né? Foi Comendo estoque. só comendo estoque. Aí na volta, cara, a gente parou, fui buzinando na rua, né? Diego, a gente tem que vender, cara, a gente tem que vender. Começamos a buzinar, aí tava tendo uma festinha lá numa rua assim. E saiu um cara, falou assim, caramba, cara, eu tava querendo um sorvete. Eu vou querer. Aí pensa numa época que não tinha celular, não levei calculadora no dia, por volta de 12, 13 anos. Faz essa conta aí. 65 centavos cada picolé. Já é quebrado no Não, meio, isso é um 65 problema. centavos cada picolé. Ele pegou, se eu não me engano, 27. Não é nem 25. Não é nem 25, nem 30. 27. E pra mim fazer essa conta, Rápido, cara. ainda é criança. Aí criança ainda, meu primo falou, faz aí, Fê, faz aí, você já tá acostumado. Aí eu fiquei parado assim, falei, caramba, aí fui arredondando, né? E aí, enfim, foi um desafio, cara. Então esse lado empreendedor, esse lado de querendo ou não se desenvolver, aprendi muito com eles, né? Então, desde o início, vocês sabem, sempre tive essa vontade, esse desejo. E foi passando, minha trajetória foi baseado em cima da contabilidade. Então, foi meu primeiro emprego, sempre fui um cara autodidata, gostava muito de tecnologia, fazia os vídeos da nossa formatura, os vídeos engraçados, né? Eu queria ser cineasta na época. Você vê, né? E o caminho foi te levando para outros caminhos caminhos e tudo mais. Ator não deu, então, né? Talvez a estética não dá. ajudou A muito. estética não me ajudou minha carreira de ator. Mas foi indo e depois você Eu acabou queria estar no voltando. cinema. Voltou pra parte do marketing, acabou voltando Aí, pra cheguei do aqui, marketing. Né? aí entrei na área da contabilidade, fiz faculdade, fiz curso técnico, né? Então sempre foi meu ponto forte. Aí comecei a trabalhar muito cedo e tive muita responsabilidade. É isso que eu ia falar, né? Você teve um período que você ficou gerenciando o escritório também, Praticamente. né? Você Lá acabou ficando tava só na meio liderança. que tomando conta de várias atividades ali. E ainda, você era novo, né? Jovem, gente novo, muito cara. mais velha que eu você, digo né? que você vai tendo que fazer o bolo, por exemplo, antes mesmo de saber qual o passo a passo. Aí você preparar uma receita sem saber exatamente. Qual que é o próximo ingrediente? Qual o próximo ingrediente? Então eu fui aprendendo e eu sempre fui um cara que sempre gostou muito de estudar, né? Essa área de administração, finanças, tecnologia, todas essas vertentes do negócio em si, até mesmo por conta de influência dos meus pais, né? E aí foi um momento que eu sempre quis ter um projeto meu. Então aí, nessa hora, as nossas histórias se convergiram. E aí é nesse ponto do vídeo que agora a gente vai contar a história que unifica, né? A nossa trajetória profissional do que a gente tem hoje. Perfeito. Talvez seja isso, Aí né? começou com reuniões depois do horário. E essas reuniões. A essas reuniões eu preparava um café. Cara, isso me marcou muito. Então, eles iam, Café a gente com marcava, bolacha de vamos montar maisena. o nosso plano de negócio para esse projeto. Até então a gente não sabia o que era. Não, vamos até falar, né? É. Que os projetos eram o quê? Uma empresa de crédito e ninguém tem know-how de nada. Eles iam até o escritório dos meus pais, ali eu preparava uns biscoitinhos de maisena para eles. Preparava, né? Preparava, não. Ele não. comprava o biscoito Miraquê. E ainda preparava um café e eles estavam reclamando do meu café. Mais fraco do Brasil. Pra quem gosta de café fraco, tá aí, ó. Esse é o homem. Então ele Era um fazia chafé. Ele fazia um Fazia- cafezinho. Mas você vê, né, cara, que engraçado. A gente cresceu junto, cada um foi para um caminho profissional, depois a gente se reuniu para criar uma nova ideia, porque a gente estava Perfeito. insatisfeito nas nossas áreas. E aí, pontuando, a única coisa que eu não queria era blindagem. Porque eu não queria mais Eu mexer tava com isso. decepcionado com
ele até então achava que era a blindagem. a área, né? E a gente fazia as reuniões lá, e o Fê preparava um café da forma dele ali, todo... Café top. E fala aí, Fê, quantas vezes a gente passou debatendo até tarde? Não, né? e aí a gente ficava falando, cara, o que a gente vai montar? Aí foi desde financeira, né? Pensamos em tudo, né? Pensamos em vários, até o projeto mais bem elaborado que a gente avançou mais foi com para vender água de coco, né? Era o truck, lembra? A água de coco e açaí. Açaí e tal, a gente criar algo mais voltado também à saúde, até por interesses nossos também, né? E até era muito superficial a ideia que a gente tinha, mas a gente sabia que ia montar, mas não sabia então, assim, exatamente. Bom, água de coco a gente gosta, então todo mundo deve gostar. Eu queria caldo de cana, eu gosto de caldo de cana. A gente não tava preparando um produto para o cliente, sim pra gente. Então a gente começou no primeiro erro aí. Aí foi um desafio, então ali começamos a falar, e o Juliano deu a ideia. Até então a gente falou, cara, que cada um tem experiência, né? Eu falei, contabilidade eu não vou abrir para não abrir concorrência com meus pais. Sim. Nunca achei isso legal, né? Vamos pegar aqui rapidinho, que acho que ela está ligando. Você dá uma ligadinha pra ela, só acho que ela tá com uma dúvida com o cliente. Só, fechou aqui, a gente já retoma. A gente já retoma. Então, a gente estava pensando, né, qual que seria o melhor formato. O que a gente faria para que... Também tinha um ponto, né? A gente não queria só ter um trabalho novo. A gente queria ter um negócio que escalasse, que pudesse colher frutos na frente, né? Pudesse ser próspero, né? Não era um negócio vão. Então, assim, a gente não foi uma nem duas reuniões. A contabilidade... A gente fez várias reuniões. Muito biscoito de maisena. A ideia era o quê? Algo que a gente tivesse know-how. Então, a contabilidade já não teria sentido, porque não teria como abrir uma concorrência para o Felipe Felipe. Primeiro, por ele. Verdade. E outro ponto, né? Eu passei lá, o Juliano também, nós somos, eu falo por nós, a gente é muito grato pela oportunidade que a gente teve lá no começo, né? Foi o começo de tudo, então não teria sentido montar uma concorrência ali, né? E aí depois a gente pensou, bom, do meu know-how, eu vendi, eu comprei, eu trabalhei com várias coisas, auditoria, contabilidade, não faria sentido também. A gente não tinha o produto das minhas vendas, que eram vários produtos, e também tinha contabilidade que cairia na concorrência. Sobrou somente uma pessoa com o know-how, que era o Juliano, né? Mas eu não queria. Ele não queria. Como a gente disse, ele estava decepcionado com o setor, mas na verdade não era bem isso, né? E depois de não sei quantas reuniões, né? Sei lá quanto tempo a gente ficou. Uns meses, Aí a gente começou de fato, então decidimos o segmento, né? Foi, então vamos fazer a blindagem em si, né? Aí foi o momento que a gente começou a desenvolver qual o nome que vai ser. Isso é até interessante a gente explicar, né? Por que do nome também, né? Porque... E o porquê do nome, né? O propósito. Acho que a gente nunca falou isso em rede social. Não. A ideia é justamente isso, é trazer com que você possa conhecer mais sobre a gente, né? O podcast, o BlindaCast, no caso, nosso, é trazer um pouco por trás de um negócio, né? Então vamos trazer convidados aqui para conhecer mais da história deles, né, Rick? Sim. E aqui é um projeto piloto. Nada melhor do que falar da nossa história no piloto, né? Exatamente. Então a máxima no início, então a gente decidiu que seria a blindagem, né? E aí a gente falou, então tá, vamos montar um plano de negócio. E aí os três se juntou para poder pensar em possíveis nomes, né? Na época não se existia chat GPT, né? Para dar um auxílio. IA estava restrita dos programadores, não estava na nossa mão ainda não. Então foi pensando no questão do mercado nacional que a gente pensou em usar o nome em português. Por quê? Muita gente não sabe disso. O Brasil hoje ele é referência em blindagem automotiva, né, Ju? Mundial. Mundial. Que isso aqui é mundial. O maior mercado. Aí eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Aí fica o seu critério. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Mas é um fato, né? Então, no mercado mundial, Brasil, especialmente São Paulo, né? Que é onde a Máxima nasceu, é o mercado mais forte do mundo. E aí eu particularmente eu sempre fui um cara que sempre gostei do meu país, sempre valorizei. Eu sou um cara que me considero um cara, sabe, que sou um cara patriota em relação a defender os interesses do nosso país. O Juliano também, no sentido de pensar na questão, ele super aderiu à ideia, né, menino? Então a gente decidiu juntos ali que seria então o nome Máximo, né? E o pessoal tá nervoso, viu? Xingou. Mas que então, é ultrapassagem. Na rua é isso. E que é legal, assim, a gente escolheu o nome da Máxima Blindados ali. E se você for olhar o mercado, né, de blindagem, meio que todo mundo tá meio que deixando um termo mais americanizado, meio então, Estados Unidos. Todos os nomes são voltados para lá, né? E a gente pensou, cara, por que a gente não monta então algo genuinamente brasileiro? Porque
Perfeito. cara, a gente ama isso aqui e a gente tá falando do mercado muito forte. Então por que a gente não cria um nome brasileiro, né, em português do Brasil? E aí foi que surgiu algumas possibilidades e o nome Máxima surgiu, né? Máxima Blindados. E é um nome forte, que impacta, né? Que fala sobre máxima. A gente fala, pô, máxima é o topo, né? Não Máximo é... em tudo, né? Máximo em quê? Máximo em tudo. Máximo em segurança, máximo em qualidade, máximo em entrega, máximo em pós-venda. Máxima eu acho que é o que pode realmente roteirizar a nossa passagem, né? Em relação à marca no setor. E aí Entendeu? a gente pensou nisso aí, a gente achou que legal, que caberia bem para nossos princípios, nossos propósitos e a Máxima nasceu. Perfeito. Mas Aí fomos definir a logo, né? A logo foi interessante também. Aí a gente decidiu, porque se você observar esse símbolo aqui que vocês estão observando aqui, ó, né? Que é para quem vê, vamos deixar aqui para vocês verem a nossa marca, né? Vocês já devem ter visto, o Máxima escrito por completo, né? A gente queria alguma coisa que trouxesse essa ideia do 3A, né? Vocês lembram que a gente Sim, a gente falava. Não, vamos fazer porque existe a blindagem é dividida em níveis, né? Nível 1, 2, 3, E a blindagem 3A. mais tradicional, a mais utilizada no âmbito urbano, é a nível 3A. Nível 3A, então a gente falou, vai ficar legal se a gente fazer combina o M. O M vira um M, então, mas se você olhar, aqui tem 1, 2, 3, 3A, entendeu? Que é um A. E sem contar também não vou falar Trindade, né? Porque eu acho que Trindade é muito sacra. Sim. Mas tem nós três, né? A representatividade também. 3 é um número, né, cara? Sim. Que tem muito peso, assim. Sim, tem muito significado. Tem muito né? significado, né? E aí, beleza, desenhamos ali, chegamos a um consenso e foi criado o logo da Máxima. E você pensa assim, bom, então a Máxima começou ali. Ainda não. Porque ainda a gente tinha um plano de negócio para discutir. Como que seria feito? Engraçado que pela nossa expertise, né? Sim. Nós fizemos tudo, né? Desde a logo, desde a criação, desde tudo, Pensamos em tudo, mas no final não é tão simples assim. Aí a gente estruturou um plano de negócio, aí o Henrique veio com a bagagem dele, eu venho com a minha, o Juliano com a dele, né? E a gente foi a questão de viabilizar o local, né, Henrique? Aí, mérito deles, eu não estava tão presente, que eu estava dando suporte da transição, que eu iria sair do escritório, né, para não deixar meus pais na mão, né? Então eles encontraram espaço, depois me mostrou. Então assim, uma coisa também, eu respeito a religião de todo mundo, de todo mundo. Eu sou um cara muito tolerante a qualquer religião. Mas com a minha crença que eu tenho, a gente e eles também, desde o início, fizemos uma oração ali pedindo um direcionamento de Deus para que a gente pudesse dar tudo certo, sabe? E isso você vê que vem colhendo os frutos, né? Sim, sim. Isso virou parte da nossa essência, parte da nossa cultura, né? E desde o início, e é interessante o que você falou, quando a gente sentou os três juntos, falou, vai ser Máxima. Juliano, fala pra mim o que você não aceita. Henrique, fala pra mim o que você não aceita. E todos entraram no mesmo acordo. Porque, por exemplo, eu vi muitos negócios quebrando, principalmente porque sócio brigava um com o outro. Dinheiro, ficava misturando. Porque contador, a gente sabe, tem um princípio da entidade, que são duas pessoas, pessoa física e pessoa jurídica. Quantos negócios eu vi atuando como contador que quebrava porque o sócio, o dono, misturava o dinheiro, conta pessoal com conta da empresa. Então existia algumas coisas, algumas regras ali que nós três deixamos bem claros. Vamos atuar de forma transparente. Vamos pagar os colaboradores em dia, vamos pagar fornecedores em dia. Sim. Como o Juliano explicou lá no início da história, que o problema da antiga blindadora que ele atuava foi justamente essas negligências, entendeu? Então foi de acordo, foi um consenso de nós três. Então falou, para ser transparente, vamos ser do início ao fim. Respeitar o nosso tempo, né? Respeitar. E assim, a coisa boa de ter feito isso daqui, porque foi praticamente feito em família. Assim, a gente se conhece há muitos anos, e eu conheço a índole do Felipe, assim como o Henrique e eu. Então a gente sabe muito bem qual que são os fundamentos e os princípios de cada um. Meus sócios, eu confio assim, de olho fechado, porque eu sei quem são meus irmãos. O que eles vão fazer pra eles, eu tenho certeza que eles não fariam, eles vão fazer por mim, entendeu? Então assim, e vice-versa. Então isso daí foi um dos pontos que eu tinha muita dúvida em ter um sócio,
E com eles não tive essa dúvida em nenhum momento, com os dois, né? Sim. Isso foi um negócio que acho que pra mim impactou legal. Porque é tudo muito novo, né, Ju? Você não tinha empresa. Eu não Ninguém tinha empreendido O ali, Henrique de não fato. tinha empreendido também. Então, e olha só que loucura, né? Se a gente avançar um pouquinho mais, a gente alugou o espaço, cada um entrou com a sua participação no dinheiro do capital, e ali a gente alugou esse espaço. Em 2019, a empresa foi aberta. Outubro de 19, Outubro de né? 19. 2020 vem o quê? Pandemia. E aí que entra o ponto que a gente pensa, e isso é um negócio que a pandemia não tinha como prever. A gente estruturou o plano de negócio, claro, teve muito ajuste no plano de negócio. Até hoje Muito ajuste. a gente faz ainda alguns ajustes. É natural, né? Acho que ter uma empresa é isso. Mas a gente não teria como prever que viria uma pandemia que assolou o mundo todo, né? Então, assim, muita gente fechou negócio, muita empresa quebrou, muita blindadora quebrou nesse período, né? Gente com mais recursos que a gente. Sim, e com muito mais tempo de negócio que a Com gente. muito A gente mais era tempo de um negócio. bebê, a gente tinha meses de casa. Teve gente que quebrou. Aí você fala assim, qual foi a diferença nisso aí? Eu atribuo isso a Deus. A gente não tinha Então, nós carteira três... de cliente, a gente não tinha... O Juliano tinha um histórico, né? Ele tinha um histórico, a gente não tinha uma carteira já fiel, a máxima, Isso, porque a máxima era muito acabava de nova. nascer. Pensa numa estrutura que precisava de ajustes, né? Então, no início, a gente não tinha bebedouro, cara. A gente não tinha mesa, lembra? A gente ficava em pé. A gente foi pensando... Pô, vamos comprar só duas mesas, no como começo, o Felipe tá híbrido, né? o Felipe Tava em tava transição. No começo, então a gente não tinha uma mesa, a gente tinha um monte de bancada, a gente não tinha mão de obra o suficiente. Então, assim, no começo a gente foi adaptando, e aí a pandemia veio. E aí foi um ponto, eu lembro, cara, de um dia que eu fui na janela ali do escritório e eu olhei lá pra baixo e tinha um funcionário, o Erinho, que começou com a gente, inclusive tá até hoje. E eu olhei, tava lá o Erinho em volta do carro, coçando a cabeça assim, ó, e olhando uma X6 branca e coçando a cabeça assim, pensando, eu imagino a cabeça dele pensando, nossa... Será que eu fiz uma boa escolha porque na verdade ele já tem um mercado de muitos anos, né? E ele apostou no nosso negócio também. Ele deve ter pensado naquele momento, nossa, onde eu me enfiei, né? Ou na verdade deve ter pensado assim, ó, três garotos aí tentando empreender e eu me juntei a eles. Mas de qualquer forma também é até bom, puxando aí, como falou, a gente respeita todas as religiões, mas a gente tem a nossa linha, né, de religião. E o Erinho também é uma prova também da entrega e da confirmação de Deus, né? Porque a máxima para ele também é uma confirmação de um pedido, né? Um pedido dele feito a Deus. Sim, ele tava na rua trabalhando, correndo daqui para lá, e ele queria estar num local mais tranquilo, né? Num local que fosse preparado por Deus. Sim. E foi quando a gente comunicou, né? O Juliano comunicou ele do projeto. O projeto estava começando a ser estruturado, já estava, na verdade, já prestes a acontecer. Aí o Juliano comunicou ele entendeu que era uma confirmação de Deus. E ali estava ali o Erinho olhando ali de cima, e tem até uma foto disso, do Erinho coçando a cabeça, olhando uma X6 branca, e não tinha cliente para amanhã, a gente não tinha receita para o dia seguinte, a gente não sabia se podia abrir, a gente não sabia se podia abrir, lembra? Lembra, uma loucura. Então, vou ter que fechar a porta, a gente começou a fechar a porta, a gente tinha nosso Prolabore, era minúsculo nosso Prolabore. O carro da Máxima. Legal, não dá pra me virar agora, né? A câmera que tá na GoPro aqui. É isso que a satisfação é essa, você vê um carro com seu logo. Ju, fala pra gente aí também, em relação, cara, é um mercado, eu não conhecia muito sobre blindagem, né? E você foi falando muitas coisas. Fala, pessoal, pra quem não entende nada de blindagem, existe uma coisa no mercado que, assim como qualquer outro mercado, de uma más práticas, falta de transparência, o cliente contrata o negócio e não usa o material que ele contratou, né? E diferente de outros mercados, é um mercado que mexe com a vida, né? Que a mexe segurança com a da vida da pessoa, né? Então, compartilha pessoal, com a gente um pouquinho aí. Vamos lá. Dentro da minha trajetória, né, na blindagem, eu realmente vi muita coisa errada. E esse foi um dos pontos que fez eu me sentir enojado com a blindagem. Mas na verdade não era com a blindagem, era com as más práticas, era com a cultura ruim das empresas que faziam da forma errada. Por quê? Vamos lá, isso aí é um achismo meu. Eu acho que esse fenômeno acontece por quê? Porque é um produto de alto valor aquisitivo, é um produto que de certa forma não precisa ser exposto, porque tem muitos acabamentos que acabam escondendo.
E o índice, vamos ser bem sinceros, o índice de carros alvejados é muito baixo comparado ao nível ao tanto de carros que tem no mercado. Então, assim, as pessoas que fazem isso é como uma segurança. Você coloca um seguro num carro, é para não usar, certo? Mas se caso tenha esse tipo de ocasião, você vai estar segurado. A blindagem é a mesma coisa. Muitas das vezes o meliante ou o bandido que for fazer ali uma tentativa, quando ele vê o carro blindado, ele já evade, porque o carro blindado em si, ele já traz essa repulsa, né, do bandido, porque ele não quer chamar atenção, ele quer ali fazer ali o seu roubo e sair, ele não quer chamar atenção. Então não é vantajoso pro bandido também atirar, por exemplo, num carro. Mas acontece. E se acontecer? E se você for a vítima? E se você for a exceção? Aí isso que sempre me pegou muito, e muitas blindadoras acabavam fazendo o quê? Utilizando pela gama e fazendo blindagens que não traziam a proteção completa, não entregavam aquilo que vendiam, né? Isso é um dos pontos. Fora isso, existia muita questão de falcatrua com peça, de empresas que não pagavam fornecedores, acabavam queimando todo o mercado, muitos prestadores que acabavam sendo prejudicados, porque estamos falando de vidas, estamos falando de famílias. Então, assim, você não pode brincar com a vida e família de ninguém. Isso não é justo, entendeu? Isso não é correto. A gente que empreende, a gente sabe que a gente está gerando valor para a sociedade. Então, assim, automaticamente isso me gerou uma série de revoltas, né? Fora isso, teve, se colocar aí o tanto de coisas que eu já vivi em blindadoras. Quando né? você fala assim de transparência, o cliente contratou uma blindagem mais leve ali, com mais manta e no caso eles colocavam mais aço, porque o cliente não sabe. Isso é um dos pontos. Mas já teve o carro casos... fica pesado. Teve casos bizarros, gente. É assim, eu vou pro extremo. Teve casos assim que o cliente fechou com uma blindadora. Acabou que a blindadora não teve condições, né? Pelo valor de arcar com todos os materiais. Não tinha recurso. O blindador, ele optou por comprar o vidro, porque é isso que a gente vê, ó. É isso daqui, o vidro blindado. Ele montou o carro sem colocar aço e manta. Aço e manta nas portas. Porque a gente fala que a blindagem é opaca. A blindagem opaca. E assim, olha o nível. O usuário final não vai perceber, né? Olha o nível. Ele viu o vidro blindado, mas ele não sabia que não tinha blindagem nenhuma na porta. Exatamente. Então, assim, esse tipo de condições que o mercado oferece. Fora aí que tem pessoas também outras blindadoras que eu já vi pegando, por exemplo, manta de 12 camadas, que é a manta chamada de standalone, né? Que é pra tiro... Isso se for de 12 camadas, né? Mas eles faziam o quê? Como a manta são várias camadas de manta da Kevlar, de aramida, né? Eles cortavam ela no meio, abriam e colocavam um pedaço de um lado e um pedaço de outro do carro. E fora que também material, às vezes, muitas vezes Isso sem para maximizar o lucro. Pensando no lucro. Não só no lucro, mas porque eles vão diminuir o custo, né? Sim, não, pensando no lucro, mas automaticamente fazendo uma contravenção, né? Que é a segurança. Né? Exatamente. E também materiais sem certificação também, né? Muitas vezes eu acredito que material que não é tão não é balístico ou alguma coisa que tenha... Muitas das vezes, cara, as blindadoras não tinham nem o certificado de registro do Exército para poder operar. Então, muitas vezes, os carros dos clientes, eles não tinham a documentação. Hoje a gente ouve muito isso, né? Muito cliente chega até a gente aí com essa dor, né? Porque, assim, a empresa que não é certificada pelo Exército, a empresa que não tem todos os requisitos para blindar, né? O Exército, ele faz mais ou menos ali um trabalho de regulação, como se fosse a Anatel, a Anvisa. Ele certifica as empresas que blindam carro para realmente certificar que aquele carro foi blindado, que tem ali um responsável, né, civil e criminal a respeito daquele carro, porque estamos falando de um material controlado. E muitas empresas não tinham esse certificado, eles só blindavam, porque antigamente as fabricantes não precisavam, né, tipo assim, fornecer nenhum tipo de certificado mesmo também dos materiais. Então, assim, ele podia vender para qualquer um. Se a empresa tivesse o CNPJ, ela poderia vender. Mas hoje em dia não. Hoje em dia só vende material, né, da empresa certificada para empresas sérias e certificadas também. Então, assim, quantos carros aí tem aí blindados no mercado que não tem documentação nenhuma? É como se realmente tivesse com uma arma sem registro, entendeu? Uma arma sem porte, sem nada. Então é um negócio muito sério que aconteceu. E é assim, não tô falando que era uma ou duas blindadoras, era um monte. A maioria tinha práticas ruins. E eu não sei por que isso acontecia, mas acontecia muito mesmo, entendeu? E é legal você falar, porque assim, às vezes você fala assim, a blindadora é grande, ela tem nome,
Mas aí vai lá, pede para entrar lá na produção e você acompanhar todo o processo e ver como é que tá sendo feito. A diferença é essa, justamente foi um dos pontos que a gente colocou. Falou, Máximo, então vamos trabalhar com forma transparente. Se o cliente quiser vir qualquer hora. É um ponto fundamental. Estamos falando de um mercado que é artesanal. A gente falou desde o começo do vídeo. Blindagem artesanal, preciso ver ponto por ponto, né, para que realmente aquele carro esteja impenetrável para um futuro, porque o disparo, ele, tipo assim, você tem uma mira, mas não quer dizer que você vai acertar a mira, ele pode vir em qualquer lugar do carro. Então assim, pensa comigo, um trabalho artesanal, você fazer para produção, tipo em produção, isso é muito difícil, você conseguir ter a mesma cautela com todos os carros, E aquilo também, né, que nem o Felipe falou, a gente cresceu com esse princípio, não, o cliente quer conhecer o nosso processo, pode vir conhecer o nosso processo, e se a blindadora que você conhece não quer te mostrar o que ela faz, não, a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas é bom levantar essa lebre, né, por que ele não quer te mostrar o processo dele, o que ele faz nessa parte que a gente falou da blindagem atrás das portas, do teto, a parte que não aparece, o que ele anda fazendo, né, que material ele põe ali. Isso é muito importante, né? Porque a gente tava falando aqui sobre más práticas de algumas blindadoras aí, até que fez o Juliano meio que se desanimar com o setor, foi isso, né? Sim. E Rick, e falando em materiais, aproveitando as certificações, como o Juliano falou, pega aí pra gente o envelope, a gente acabou de sair. Olha que legal, né? Workshop aqui da Dupont. Explica o pessoal o que é a Dupont. Empresas hoje têm esse tipo de por que a gente ganhou essa certificação desse workshop. A certificação aqui, eu vou ler só o comecinho dela, o que é muito legal. Certificado de participação. Esse certificado reconhece que a blindadora Máxima Blindados participou do workshop blindagem original realizado em 2025 na Dupont Brasil. Isso aqui é um comprovante de material idôneo. A gente trabalha com material Dupont, 100% com material Dupont na parte opaca, a parte de aramida, né? A gente trabalha com Kevlar. Então isso aqui é um certificado, claro, é um papel, mas que mostra a seriedade, né? A Dupont é uma empresa com mais de 230 anos de atuação. Então uma empresa com tanto tempo não pode ser uma empresa que leva más práticas. Só o Kevlar tem 65 anos. Então pensa comigo aí, o quanto. Isso é uma das maiores empresas do mundo, né? Então assim, é muito importante pra gente, é muito gratificante saber que a nossa marca, a Máxima, que foi criada lá atrás no escritório da mãe do Felipe, comendo ali o biscoito piraquê com chafé, hoje está sendo ali chamada e enxergada por empresas como a Dupont para ser certificada. Por quê? Porque a Máxima tem a mesma índole e transparência que as grandes empresas hoje que realmente representam um mercado todos fenomenal. Os materiais que a gente usa, desde manta, vidro, todos os materiais são materiais que têm a sua certificação, porque a gente sempre levou isso muito a sério, a gente lida com segurança. Todas as empresas que a gente faz também, a gente visita, a gente quer realmente certificar os materiais, a gente quer saber o que a gente está colocando para os nossos clientes. Isso aqui tem outros vídeos também no nosso Instagram. Para muitos pode parecer um papel, mas isso aqui é a demonstração da segurança que a gente passa para o carro do nosso cliente. Então a gente pode resumir aqui por pontos finais. Hoje você pode falar, mas a Máxima tal. Então, para você entender, galera, a nossa história, a nossa trajetória, né, de que os três com o objetivo, o nosso principal propósito ali com a empresa é impactar vidas, de fato, é trazer segurança para você que contrata o nosso trabalho, saber que você está com uma empresa idônea, uma empresa que leva a sério e leva como prioridade. A gente sabe, né, que a gente sempre fala que a blindagem, como o Juliano falou no longo do vídeo, é uma adaptação. Então problemas podem ocorrer porque é uma adaptação de um carro que não foi feito para aquilo. É algo artesanal, é algo que é feito manualmente. Mas fala aí o que a gente leva muito como prioridade, e eu nem combinei com você. O que a gente leva como prioridade lá? A gente tem algo que é nosso, que é o comprometimento com o cliente, comprometimento com os nossos princípios. Acho que é muito importante falar nisso. E a gente fala, né? Sempre fala isso pro cliente. O carro, a segurança, ela não é um diferencial. E ela não é um diferencial. Tô te entregando o carro, nosso diferencial é ser seguro. Não, segurança é obrigatória. Uma empresa de blindagem séria, ela tem que entregar um carro seguro. Nossa prioridade é o pós-venda. E a gente entende o cliente e, claro, a gente gosta de carro. Surgir qualquer imprevisto no seu carro, os carros que são blindados pela Máxima, diferente de uma linha de montagem, você vai entrar em contato com a gente. Felipe, blindei o meu carro aqui com vocês, apareceu uma situação aqui, um detalhezinho, preciso de um suporte. Na hora, a gente vai te atender, vai te dar o retorno e esclarecer para você o que a gente puder fazer o mais rápido possível. Por quê?
outros lugares, Sim. o cara te põe na fila na espera. Meses. Você vai agendar, você vai falar com E o fulano, que é vai falar legal, com ciclano e não vão resolver o seu problema. E o que é legal, que a gente tem um compromisso com a nossa blindagem, e muitas vezes nossos clientes, por entender a nossa compromisso com a nossa blindagem, e às vezes possuem carro de outras blindadoras que aparece algum problema e pede uma ajuda pra gente. E quando a gente entende que é nível de segurança, é questão de segurança, a gente não tem essa questão de agendamento. A gente fala com o cliente que ele é prioridade, a segurança dele é prioridade, e a gente vai lá e resolve muitos problemas de outras blindadoras que acabam ocorrendo naturalmente, né? Então a gente sempre tenta abraçar nosso cliente nesse ponto e para mostrar a nossa transparência, né? Então é isso, galera. Desde o início, mostrar um pouquinho da nossa história para vocês. 3 sonhadores, 3 pessoas que levam a sério alguns princípios que a gente revelou aqui para vocês. Sim. A Máxima hoje, ela já está indo para a 2ª unidade em São Paulo. A gente está dando um passo de cada vez, crescendo a cada vez mais, ganhando a confiança. Hoje temos 5 avaliações do Google, já blindamos 5 carro estrelas, né? 220. 5 avaliações é de pouco demais. Ele colocou meu trabalho de... Não, esse temos é trabalho mais de formiguinha. 227 avaliações com 5 estrelas, sem reclamação no Reclame Sim, Aqui. sim. Então assim, a gente vem ganhando muito espaço no mercado, justamente resultado de um trabalho honesto, um trabalho rápido, um trabalho focado realmente na segurança e na qualidade, né? E é isso, e lembrando também, né, que a gente está hoje nesse número, na 2ª unidade, só que a gente não para aí. Tem muita coisa para Como acontecer. está escrito, o melhor estar para vir. né? Então muita coisa boa vai acontecer. A gente está apenas no nosso 6º ano. E assim, a gente tem energia para fazer 12, 15, 30, 40, 50 anos e crescendo sempre, né? Isso aí. Não sei se para alguns daqui, que alguns tá bem velhinho, né? O que Falou importa... 50, 60 anos, somado à sua idade. Então, o que importa é chegar com você energia. tá pensando em chegar nos 100 anos. O que importa é chegar com energia lá. Idade não importa. Galera, esse é um formato novo pro nosso canal no YouTube. É o nosso primeiro projeto BlindaCast. É um projeto que a gente pretende chamar convidados interessantes. Hoje começou cedinho, começou com o sol brilhando aqui, Hoje tá um já pouco mais escuro. anoitecendo. Até porque era um piloto e é o princípio. Era a um gente vai falar a história de piloto 3 e também pessoas. estava participando de um evento, então a gente teve que dar uma pausa, almoçar, voltamos a gravar agora. E então, em breve você vai perceber que vai ter mais quadro como esse. Deixa aqui no comentário pra gente saber se você gostou desse tipo de formato, faz sentido para você, se acha que é legal. Nossa intenção não é ficar falando só de blindagem, é que a blindagem está relacionada à nossa história, né? Então por isso que a gente entrou muito sobre esse assunto, né? Mas a ideia nossa principal é entrevistar, é conversar, ver bater um papo, ver o dia a dia de pessoa. São Paulo, né? Tá no trânsito, ver as coisas que acontecem, bater um papo, conversar e falar histórias, né? A gente tem histórias, né? A gente vai contar também mais histórias. Isso que é importante. Dentro de um Tudo ambiente isso seguro, dentro de um galera. ambiente seguro. E pra você que não é de São Paulo, essa questão que o Gil falou, né? A gente saiu de manhã, tava claro, agora tá escuro, é isso. São Paulo é essa correria. É trânsito. É essa maluquice toda, mas as coisas acontecem, né? Esse é o formato BlindaCast. A gente vai pensar num bordão aí. Deixa aí no comentário o que você acha. BlindaCast, segurança. Manda um bordão aqui. Bate-papo com segurança, sei lá. Aí a gente vai pensar. Quem sabe algum bordão que vocês sugerirem aí não seja escolhido Bate-papo também, com né? segurança, a gente precisaria pegar um com segurança. Bate-papo com segurança, né? É verdade, né? Vai ser sempre com segurança. Bom, a gente vai pensar numa ideia aí e vai acompanhando. Deixa aqui pra gente saber o que você achou desse formato. Isso aí. Bom? Pessoal, Valeu.